Quando o fundo entrega isso aqui, adquire o meu respeito. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Separei aqui, tá acontecendo inclusive uma coisa muito interessante. Quem aplica o método 2 em 1 vai conseguir identificar essa oportunidade. Para você que ainda não aplica o método 2 em 1, eu vou trazer aqui para você, tá? Inclusive a gente já tá discutindo sobre essa oportunidade que apareceu há mais de 30 dias e parece que ninguém tá vendo. Então, vou mostrar pra vocês aqui, pra ver se faz sentido pra vocês também, beleza? Olha só que interessante, né? E por que que o método 2 em 1 vai te ajudar a identificar essas oportunidades? Olha só, que loucura isso aqui. Tava passando aqui os filtros do método 2 em 1, e aí apareceu aqui na parte de shoppings essa curiosidade. A maioria dos shoppings tinham PVP de 1 e do nada o VISC aqui, ó, tá vendo aqui o VISC? Vou até pintar aqui colorido pra você ver, ó. Ele ficou com PVP de 0,91, 9% de desconto, 9% de desconto. O segundo maior shopping aqui, ó, em valor de mercado, tem 2,5 bilhões de reais, só fica atrás do XPML aí com 3,6 bilhões. A segunda maior liquidez ali, ó, 7,8 bilhões de liquidez diária, com 0,91. Aí eu fiquei assim, pô, tem que identificar o que que é isso. E aí o que que você faz? O método 2 em 1, lembra, o método 2 em 1 é uma triagem que vai fazer você encontrar ótimas oportunidades, vai excluir muita coisa ruim, você não vai precisar ficar fazendo força para identificar o que que é ruim, porque o método 2 em 1 já vai jogar essas coisas ruins fora. E a análise qualitativa vem através das análises do RI. Vou abrir aqui o RI do VISC para analisar junto com vocês bem rapidinho, porque eu quero deixar esse vídeo aqui muito completo. Você entender como que funciona uma análise de fundo imobiliário quando você identifica a oportunidade lá dentro do método 2 em 1 e o que que você tem que pesquisar. Já sublinhei tudo que eu preciso falar aqui para vocês. Então olha só, o VISC finalizou aí a 10ª emissão de cotas do fundo e arrecadou 875 milhões. E eu gosto muito de fundo que arrecada e gasta, arrecada e aloca, arrecada e quita dívida. Não é arrecadar e deixar o dinheiro parado, né? Porque se o dinheiro ficar parado, é melhor eu deixar no 100% CDI. Eu não vou, pra que eu vou entregar o dinheiro pro fundo, o fundo deixar em 100% CDI, e depois eu pagar a taxa de administração para ele. Eu não tô investindo em fundo DI, né? Eu tô investindo no fundo imobiliário. Então eu gosto muito quando o fundo capta e investe. Então olha só, ele captou 875 milhões, pegou, adquiriu 7 ativos, um montante de 535 milhões e quitou uma dívida. Quitar dívida para fundo imobiliário é bom demais, eu gosto demais quando esse cara quita dívida. Então quitou aí, ó, 120 milhões de um CRI e teve uma reavaliação patrimonial de 12,7%. Já já a gente vai falar sobre isso, tá? Então descendo aqui, ó, no dia 26/12, lá em dezembro de 2023, ele adquiriu todos esses shoppings aqui, ó. 20% do Madureira Shopping, 10% do Bangu Shopping, 15% do São Luís Shopping, 15% do Carioca Shopping, 7 shoppings aqui, né? 10% do Világio, Caxias, 5% do Plaza Sul, 35% do Shopping Estação, né? Então Curitiba, São Paulo, Caxias do Sul, Rio de Janeiro, São Luís, Rio de Janeiro. Então são bons shoppings, né? Ó, e o preço potencial das aquisições foi de 535 milhões, o que representa o cap rate médio ponderado de 9,5. O que é esse cap rate ponderado, né? Vamos riscar aqui, ó. Esse cap rate, ó, anota aí, tá? Porque isso aqui é importante, diferença. O cap rate, ele pode ser considerado como se fosse o ROIC, que é o retorno sobre capital investido nas empresas, né? Só que ele é um pouquinho diferente. Como que a gente calcula esse cap rate? Esse cap rate, ele é calculado através de o rendimento dos imóveis, né? Então o aluguel desses imóveis, né? Os imóveis, como que o imóvel tem rendimento? Pode ser ganho de capital, se você compra barato e vende caro, ou por aluguel desse imóvel. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um imóvel de 200 mil, só para fazer um exemplo, tá? Vou pegar um imóvel aqui de 200 mil o valor dele. Aí você vai alugar ele por 3 mil, um exemplo, tá? Não necessariamente precisa ser esses números aí. Vai alugar ele por 3 mil. Como que você vai calcular o cap rate? Você vai pegar os 3 mil e multiplicar por 12, porque todos os indicativos são calculados anualmente. Então, 3 mil vezes 12 dá igual a 36 mil reais. Então, você vai pegar esses 36 mil reais e dividir pelos 200. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 36 mil dividido por 200 mil, a gente vai ver o quanto de cap rate esse fundo imobiliário, nesse ponto aqui, teve de lucro, né? Você multiplica por 100, vira porcentagem, cap rate então é de 18. Em fundos imobiliários, um cap rate acima de 6 já é um cap rate bom. É porque um rendimento em fundos imobiliários, esse de aluguel que você tá querendo, se passa de 0,5 é muito melhor do que o seu aluguel, porque é isento de imposto de renda, a gente vai ter outros benefícios tributários além da valorização do imóvel, como por exemplo, você viu aqui que os imóveis do VISC valorizou 12,7% no ano. Então foca ali no cap rate, quanto mais alto melhor, lógico, só que você não pode também querer um cap rate muito alto, porque isso tem risco atrelado. Um cap rate ali de 7, 8, 9, cara, cap rate muito bom, tá? Normalmente você vai ver boas negociações virar em torno aí de 8,5, 9,5 de cap rate, tá? Então anota isso aí que isso é muito importante. Baixando aqui a gente já consegue ver, ó, considerando os orçamentos dos shoppings para 2024, o ganho de capital gerado pelas parcelas recebidas no primeiro semestre referente a vendas parciais realizadas no segundo trimestre de 2023, estimamos que a distribuição de cotas girará em torno de 1 a 1,10, tá? Isso não é garantia de rendimento, não é garantia de pagamento de provento, mas eles preveem que até junho vai ter um pagamento aí de pelo menos R$1 por causa do ganho de capital dos shoppings vendidos
vendidas ali as parcelas adiantadas, tá? É um fundo que tá vencendo o IFIX aí de lavada, FIX aí de 48%, o VISC 101%, número de cotista muito bom, né? Uma liquidez muito boa. E aqui agora a gente parte para a parte de alavancagem, né? Como que tava essa alavancagem? Você viu que ele quitou ali dessa nova emissão que ele fez, ele quitou 120 milhões, né, de dívida. Só que ainda restou um pouquinho de dívida. Então olha só aqui, ó. O fundo possui obrigações referentes às aquisições prévias, ou seja, ele comprou alguns imóveis e fez alavancagem para poder emitiu alguns CRIs para poder adquirir esses imóveis e tem 172 milhões de caixa. Quais são esses imóveis? Ó, o portfólio Ancra aqui, ó, IPCA mais 6. Olha só, durante os próximos 12 meses, isso aqui é muito bom, né? Cronograma de amortização, quando o fundo entrega isso aqui, adquire o meu respeito. Cronograma de amortização. Beleza, você deve 700 milhões, se isso aí for parcelado em 700 anos, fica facinho de pagar. Agora você deve os mesmos 700 milhões, só que você tem que pagar em 12 meses, pô, aí ficou muito difícil, que é o caso do Vino. Ó, vocês viram que ele começou a cortar dividendos, né? E eu tô falando disso há tem muito tempo. Tem gente falando, não, se a de Globo é muito boa, não sei o que. É muito boa. Cronograma apertado, aí dificulta, né? Então, olha só o cronograma aqui do pagamento de dividendos. Ó. Durante os próximos 12 meses, o fundo possui 214 milhões de obrigações e expectativa de recebimento de 168 milhões das vendas de os imóveis a prazo, né? Então, facinho de pagar aí desses 214 milhões, ele vai ter que pagar aí 50 milhões, né? Porque o resto vai vir tudo pra ele lá das vendas. E depois, olha só, o principal aqui, que é o quanto que ele deve, né? 69, 33 e um pouquinho de juros ali, mas tá bem tranquilo essa amortização. Tá tranquilo pra 2024, os outros também tá bem tranquilo. Aqui ele tem vários imóveis, né? Você consegue ver aqui todos os shoppings que ele tem. Não vou passar aqui um por um com vocês, porque a intenção não é essa, mas você consegue ver aqui, né? Tudo isso, ó, todos os shoppings. Inclusive, você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, onde eles ficam, onde eles estão, né? Se o shopping é bom ou não, dá pra você visitar um desses shoppings, né? Se você mora aí em São Paulo, você mora aí em Rio Grande do Sul, em algum desses estados aqui, ó, visita o shopping, deixa aqui nos comentários. Léo, visitei o shopping lá, é realmente muito bom. Não, Léo, eu visitei o shopping lá, muito sujo, lixo no chão, não sei o que e tal. Duvido que aconteça isso, né? Vai que aí você vai continuar com o shopping? Não, né? Então, resumindo aqui, um fundo imobiliário que tem um relatório gerencial muito bom, só vi coisa boa. Você viu alguma coisa ruim aqui? Só vi coisa boa. Então, por que ele tá descontado? Por que tá de 0,91? Será que aqui, quando nós fizemos a planilha aqui, o VISC 11 aqui, ó, o 0,91 de PVP, será que isso é um erro? Aí que tá, meu parceiro, e é aqui que tá a oportunidade, tá? Isso aqui não é recomendação de compra ou de venda, controle-se, estude. Continuando aqui, por que então que ele tá descontado? Por que será que ele tá descontado? E aí você tem que investigar e ir atrás dos fatos relevantes. Olha aqui o fato relevante, que inclusive eu mostrei aqui pra vocês aqui, né, no relatório. Só que pra você entender o que é isso, ó, reavaliação patrimonial 12,7%. Aqui no fato relevante fala, na data em cumprimento, disposição com a CVM, em 29 de dezembro de 2011, os imóveis do fundo possuía antes da emissão foram avaliados um valor justo pela empresa Cushman & Wakefield, resultando no valor de 12,7% superior ao contábil atual referido aos imóveis. Então, todos os fundos imobiliários, eles passam por reavaliação de imóveis, né? A sua casa, ela passa por reavaliação de imóvel. Então, hoje ela vale 600 mil, por exemplo. Ano que vem ela vai valer mais ou menos. Daqui a 10 anos ela vai valer mais ou menos. Normalmente, sempre vai valer mais. Imóveis, eles valorizam, né? Compre terras, porque papai do céu não fará mais delas. Por quê? Porque elas valorizam. Só aumenta a população e o número de espaço só diminui. Então, é algo que é deflacionário. E nos fundos imobiliários, por estar bem localizado, já tem inquilino bom, contratos longuíssimos, esses imóveis eles vão ganhando muito mais valorização do que a sua casa, que valoriza em torno de 2, 3% ao ano. Tem imóvel de fundo imobiliário que valoriza 20% no ano, valoriza 12% no ano. No caso do VISC aqui foi de 12,7%. Léo, por que isso fez o PVP cair? Eu já te expliquei o que é o P sobre o VP lá dentro das aulas da liberdade com dividendos. Mas aqui a gente mexeu no valor patrimonial. Então vamos colocar aqui que um preço 100 de preço, tá? E o valor patrimonial de 100. Então quanto que vai ser o PVP, ó? P sobre VP 100% igual a 1. Se eu mexer no valor patrimonial e subir 12,7%, se eu subir 12,7%, o que acontece? Então agora é 100 dividido por 112,7. Quanto vai ser o valor patrimonial? Olha só, vamos fazer a conta, ó. 100 dividido por 112,7, olha lá, vezes 100, 88%. Então aqui agora já não é mais 1, é 0,88. Então o PVP do VISC caiu de um dia para o outro, depois do dia 28 de dezembro, caiu de 1 para 0,88 e hoje já está 0,91. Já tem algumas pessoas que viram, foram lá e compraram. Por quê? Esse desconto não tem nada a ver com a alavancagem. Na verdade, a alavancagem diminuiu. Na verdade, os imóveis aumentaram. Na verdade, a estimativa de pagamento de dividendos aumentou. Só que o PVP caiu por conta de uma reavaliação e tem muita gente que não viu. Então, tô te mostrando aqui só para você ver. Não é recomendação de compra. Tamo junto, um abração pra você aí.